Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 12 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, é terça-feira, rodada cheia, qualificação de Liga dos Campeões, tem Libertadores, Copa Sul-Americana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá, começando às 11 da matina, Copa das Nações Africanas, jogo entre Senegal e Congo. Parte técnica, Senegal é uma seleção mais forte. E no histórico, dos 5 últimos jogos dentro e fora de casa, Senegal também se dá melhor. Eu tenho aqui 4 vitórias para Senegal e 1 empate. Pré-live, Senegal empate anula. É isso. E vamos lá, 13 horas, começando aqui com qualificação de Liga dos Campeões, Karabag do Azerbaijão contra o Skendija. Time, é o seguinte, o Karabag, ele já ganhou fora de casa, vai jogar em casa, ou seja, tem tudo para vencer novamente. Eu só fico com um pouco de pé atrás, porque um empate garante a classificação da equipe do Karabag. Fechou? 14 horas, qualificação de Liga dos Campeões, jogo entre Copenhague e Malmo. Primeira partida na Suécia, 0-0. Agora o Copenhague vai jogar em casa. Time, jogo na Suécia, casa do Malmo. O Copenhague teve a maior posse de bola e pressionou pra caramba. Inclusive fez 6, 7 escanteios na partida e o Malmo nenhum escanteio. Ou seja, jogando em casa, o Copenhague é favorito para avançar. Ou seja, classificação aqui da equipe dinamarquesa do Copenhague. As duas equipes também têm característica para gols, tá? Mais de 1,5 gols, ó, é tendência dos dois times. Primeira partida 0-0. Eu acho difícil a gente ter novamente aqui um jogo para poucos gols. Pelo menos 2 gols na partida. Tá beleza? E vamos lá, 14 horas, qualificação de Liga dos Campeões, o Fenerbahçe recebendo o Feyenoord. Primeiro jogo na Holanda, 2-1 Feyenoord. Agora o Fenerbahçe em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Ou seja, juizão apitou, o Fenerbahçe vai para cima, vai para dentro. Então eu já vejo uma alternativa aqui para escanteios. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Primeiro tempo, Fenerbahçe com mais escanteios do que a equipe do Feyenoord. Joga em casa, está atrás do placar, eu acredito que faça mais pressão. Se o gol não sai, saem os escanteios. Acho que o Fenerbahçe em casa não perde. Fenerbahçe empate anula. E temos aqui duas equipes com característica para gols. Pelo menos 2 gols na partida. Fechou? Vamos lá, 14 horas, ainda a qualificação de Liga dos Campeões, o Pafos jogando com o Dinamo Kiev. Primeira partida deu zebra aqui, pelo menos em minha humilde opinião. 1-0 Pafos. Agora o Pafos vai jogar em casa. Mas numa boa, não me surpreenderia aqui, ó, o Dinamo Kiev vencendo essa partida, mesmo jogando fora de casa. Tecnicamente, o Dinamo Kiev é mais time, tá beleza? Então o que eu vejo aqui? Vamos lá. Uma dupla hipótese, Dinamo Kiev, e também uma partida, ó, para pelo menos 2 gols, tá beleza? Vamos lá, 14 horas, ainda a qualificação de Liga dos Campeões, o Vitória Pilsen recebendo o Rangers da Escócia. Primeira partida na Escócia, 3-0 Rangers. Aqui eu diria que a classificação tá muito bem encaminhada pro Rangers, tá certo? Vamos lá. Se o Vitória Pilsen quiser alguma coisa, precisa de 3 gols. Então, jogando em casa, vai precisar agredir. Talvez aqui um primeiro tempo com mais escanteios a favor aí da equipe do Vitória Pilsen. Fechou? 14h30, qualificação de Liga dos Campeões, o Clube Brugge recebendo o Salzburg. Primeira partida na Áustria, 1-0 Clube Brugge. Clube Brugge agora resolve em casa. Vamos lá. A gente tem aqui um Salzburg que mesmo jogando fora de casa, vai precisar se expor. O Clube Brugge jogando em casa é uma equipe over gols. O Salzburg fora também produz jogos aí com muitos gols.
Time, aqui jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Pelo lado do Clube Brugge, se estiver em campo como titular, para finalização chute a gol, Tezolis. Fechou? Vamos lá, 14h30 na África do Sul, segunda rodada. Jogo entre Mamelodi e Amazulu. Time, o Mamelodi inclusive jogou o Mundial de Clubes na chave do Fluminense. E é uma equipe na África do Sul que geralmente é muito dominante, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o histórico do confronto. 2-0, 3-0, 3-0, 1-0, 1-0. Dos 5 últimos jogos contra o Amazulu, venceu todas as partidas. Então aqui pré-live não tem muito o que inventar. Vitória, Mamelodi. Fechou? E vamos lá, 15h15, qualificação de Liga dos Campeões, o Ferencváros recebendo o Ludogorets. Primeira partida, por incrível que pareça, foi 0-0. Por que por incrível que pareça? Porque a gente tem aqui duas equipes com uma baita característica para gols. Eu acho que esse segundo jogo, dificilmente a gente vai ter um outro 0-0. Então aqui pelo menos 2 gols na partida e um possível ambas marcam. E claro, Ferencváros joga em casa, tem sim um leve favoritismo para se classificar. Fechou? E vamos lá, 15h15, ainda a qualificação de Liga dos Campeões, o Slovan Bratislava recebendo o Kairat. Time, primeira partida, 1-0 Kairat. Agora o Slovan Bratislava em casa precisa pelo menos de um gol para empatar o confronto. Então vamos lá. Jogando em casa, eu acho que o Slovan Bratislava não perde. Slovan, empate anula. Pensando em gols, pelo menos um gol do Slovan Bratislava. Over meio gol, Slovan Bratislava. Escanteios eu também acho bem interessante. Como o Slovan Bratislava joga em casa e está um gol atrás do placar, eu espero que o primeiro tempo seja um primeiro tempo de pressão. E de novo, se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos, Slovan Bratislava. Primeiro tempo, mais escanteios para o Slovan Bratislava. E se chegar no final do primeiro tempo esse jogo tá 0-0, provavelmente o time da casa vai estar na pressão. Então a chance de sair um canto ali também é bem alta. Fechou? 16 horas ainda a qualificação de Liga dos Campeões, o Benfica recebendo o Nice. Primeiro jogo na França, 2-0 pro Benfica. O Benfica com a classificação aí extremamente bem encaminhada. Pode perder até por um gol de diferença que está classificado. Time, vamos lá. O Nice fora de casa, se quiser alguma coisa, vai precisar ir para cima. Então qual que é o cenário dessa partida? Gols. Pelo menos 2 gols no jogo e um possível ambas marcam. Richard Rios, ex-Palmeiras, em campo como titular, é um jogador excelente para finalização e desarmes. Tá beleza? E vamos lá, 16 horas para fechar aqui qualificação de Liga dos Campeões, o Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha, recebendo o Lecce. Time, é o seguinte, primeiro jogo na Polônia, 3-1. Agora o jogo é na Sérvia. Crvena Zvezda com a classificação aí embaixo do braço. Mesmo que perca por um gol de diferença, está classificado, tá legal? Vamos lá. O que eu vejo aqui pré-live? Para quem já é mais antigo do canal, o Crvena Zvezda é uma equipe extremamente overgoals. Pô, Marcão, na última rodada, no campeonato da Sérvia foi só 1-0. Obviamente que às vezes acontece. Mas se a gente olhar um histórico longo de 10 jogos, geralmente o Crvena Zvezda fazendo aí 2, 3 gols por partida, tá beleza? Como a equipe polonesa vai precisar tirar uma diferença de 2 gols, se quiser alguma coisa, aqui eu vejo novamente um cenário bom para gols. Primeira partida foi 3-1, de novo, vejo aqui um jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Copa Libertadores na área, primeiro jogo aí de mata-mata das oitavas de final, jogo entre Fortaleza do Brasil contra o Vélez Sarsfield da Argentina. Time, vamos lá. Por mais que o Fortaleza não esteja num grande momento, tudo bem, perdeu por 5-0 aqui do Botafogo no Brasileirão, mas teve um jogador expulso aos 6 minutos do primeiro tempo. Isso atrapalha demais, tá certo? Desarma aí todo o esquema tático da equipe. Eu acredito que jogando contra os argentinos em casa, o Fortaleza não perca. Aliás, se quiser alguma coisa aqui dentro da Libertadores, precisa de um bom resultado. Porque depois o segundo jogo lá na Argentina é treta. Então aqui dupla hipótese, Fortaleza pensando em resultado. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades para Fortaleza e Vélez. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%.
Time, aqui é jogo de Libertadores. Jogo cheio de cera, catimba, jogo truncado, pegado no meio de campo. Pré-live, primeiro jogo de mata-mata, eu prefiro uma partida para menos de 4 gols, tá legal? Escanteios. Fortaleza 5.9, Vélez 4.4. O Fortaleza joga em casa e precisa de um bom resultado. Acredito que tenha mais posse e faça mais pressão. De novo, se o gol não sai, saem os escanteios. Então, um primeiro tempo aqui com mais escanteios para o Fortaleza, Race 3 cantos Fortaleza. E claro, temos um Brasil e Argentina. A média de cartões do Fortaleza em casa é de 3.5 e do Vélez 3.3. Pelo menos um cartão para cada equipe. 19h30, Campeonato Brasileiro Série B, o CRB recebendo o Atlético. Vamos lá. Tabela de classificação, eu tenho aqui jogo do 14º contra o 15º colocado. Campanhas bem similares até o momento. CRB em casa vem oscilando e o Atlético jogando como visitante vem até que num retrospecto bacana. Só que assim, jogar lá contra o CRB é muito complicado. E aqui, Campeonato Brasileiro Série B é um campeonato extremamente traiçoeiro. Time, aqui eu vou seguir tendência. Partida para menos de 4 gols. Deixa eu mostrar para vocês as probabilidades. E vamos lá, probabilidades aqui para CRB e Atlético. Jogo para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, jogo aqui para menos de 4 gols. Escanteio, CRB 5.3, Atlético 4.8. Cartões, CRB 2.2, Atlético 2.5, Juizão 4.6, um cartão aí para cada lado. E vamos lá, jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do CRB, Thiaguinho e o GG. Pelo lado do Atlético, Ronaldo Tavares e também o David Braga. Fechou? E vamos lá, 21h30, primeiro jogo de mata-mata da Copa Libertadores, oitavas de final, o Atlético Nacional da Colômbia recebendo o São Paulo do Brasil. Time, eu vou falar para vocês, um empate é um ótimo resultado para o São Paulo, porque aí decide jogando no Morumbi, tá legal? O Atlético Nacional, jogando em seus domínios, dos 5 últimos jogos, ganhou 3 e empatou 1, só perdeu uma partida. Tem bastante regularidade jogando em casa. O São Paulo, como visitante, vem oscilando. Só que o São Paulo deu uma boa melhorada no comando do Crespo, tá certo? Aqui é primeiro jogo de mata-mata de Libertadores, então eu acredito num jogo para poucos gols. Partida aqui para menos de 4 gols. Bora para as probabilidades. Probabilidades na tela para Atlético Nacional e São Paulo. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. De novo, pré-live, partida aqui para menos de 4 gols. Escanteios. Atlético Nacional 6.9 de média, é uma média bacana. E o São Paulo como visitante 3.5, é uma média baixa. E o São Paulo como visitante, ó, ele sofre muitos escanteios. Pensa comigo num cenário. A equipe colombiana, ela sabe que precisa de um bom resultado, porque o segundo jogo é no Morumbi. Então, provavelmente, um primeiro tempo aqui, onde o Atlético Nacional vai ter mais posse e deve fazer mais pressão. Então, Race 3 cantos a favor do Atlético Nacional. Primeiro tempo com mais escanteios também a favor do Atlético Nacional. Chegou no final do primeiro tempo, o jogo tá 0-0. Partida em alta intensidade, a equipe colombiana pressionando, um canto no final do primeiro tempo também com boas chances de acontecer. E claro, é Libertadores. Atlético Nacional média de 2.2, São Paulo também 2.2 cartões e o Juizão 4.8. Um cartãozinho aí para cada lado. Time aí, vamos fechar aqui essa análise entre Atlético Nacional e São Paulo. Jogadores para finalização, chute a gol. Pelo lado do Atlético Nacional, Morelos. Pelo lado do São Paulo, Luciano. Jogadores para fazerem desarmes, Ferrarese e Enzo Dias pelo lado do São Paulo, Campuzano pelo lado do Atlético Nacional. Jogadores para cometerem faltas, pelo lado do Atlético Nacional, Zapata e pelo lado do São Paulo, Enzo Dias. Fechou? Vamos lá, 21h30, Libertadores na área, jogo entre Peñarol e Racing. Time, aqui a gente tem um jogo entre uruguaios e argentinos. Deve ser um jogo de muita porrada, de muita catimba. Então vejo um jogo interessante aqui para cartões. Por mais que o Juizão seja o brasileiro Klaus, que vem com uma média baixa, mas aqui eu acho que devem sair cartões, tá?
pelo menos aí um cartão para cada lado, 2 cartões para cada lado. Acredito num jogo pesado, num jogo pegado. Gols. Mais de 1,5 gol, 85%, menos de 4 gols, 85%. Eu, particularmente, primeiro jogo de mata-mata, de oitavas de final de Libertadores, menos de 4 gols. Eu vejo sempre um jogo com muita cera, muito truncado no meio de campo, a equipe visitante segurando pra caramba pra tentar levar um bom resultado na segunda partida. Então atrasando bastante aí a partida. E com relação aos escanteios, o Peñarol tem uma média de 4,9, o Racing 4 também não são médias altas, tá beleza? Então o jogo aqui talvez para poucos gols, poucos escanteios e cartões. 21h30, oitavas de final de Copa Sul-Americana. Jogo entre América de Cali da Colômbia e o Flusão do Brasil. Time, é o seguinte, esse jogo é bem parecido com a análise do São Paulo. Se o Fluminense conseguir um empate, é um baita resultado, porque o segundo jogo é no Maracanã, tá beleza? Essa equipe do América de Cali, se a gente olhar aqui os 10 últimos jogos jogando em casa, o América de Cali, olha, meteu gol em 8 partidas. Ou seja, jogando em seus domínios, geralmente o América de Cali faz gol. E o Fluminense, depois que ele voltou do Mundial, ó, tomou gol do Flamengo jogando fora, jogou fora contra o São Paulo, tomou gol do Inter e tomou gol do Bahia. Então, jogando como visitante, depois que voltou do Mundial, o Fluminense levou gol em todas as partidas. Então, pré-live aqui, talvez, over meio gol, América de Cali. Um golzinho da equipe colombiana. Vamos lá, 21h30 para fechar. Primeiro jogo de mata-mata aqui de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um confronto equatoriano. Jogo entre Independiente Del Valle e Musruc Runa. Time, é o seguinte, o Independiente Del Valle em casa, dos 5 últimos jogos, 3 vitórias, 2 empates. E olha, fez gol em todas as partidas. O Musruc Runa jogando fora, são 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Ou seja, pensando aqui em resultado, vitória Independiente Del Valle. E claro, se eu tô pensando em vitória do Independiente Del Valle, pelo menos um gol do Independiente Del Valle na partida. Over 1.000 gol, Independiente Del Valle. E também pode ser uma partida boa para cartões. Deixa eu mostrar para vocês. E vamos lá, falando aqui de cartões no confronto entre Independiente Del Valle e Musruc Runa. A média do Independiente Del Valle, 1,9. Musruc Runa, 2,2. E o juizão, ó, 6,8. O juizão senta o dedo nos cartões. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite pro dia de hoje? Jogo entre Atlético Nacional e São Paulo. Handicap europeu, mais 3. São Paulo. Partida para menos de 4 gols e para ambas as equipes receberem pelo menos um cartão. E também jogo do Crevena Zvezda, Estrela Vermelha contra o Leti da Polônia. Jogo para mais de 1,5 gols. Pelo menos 2 gols na partida. E é isso. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo aí para vocês, tá beleza? Boa semana, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!